Bom dia, pessoal. Que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje o estudo maravilhoso, perdão e reafirmação do amor. Perdão e reafirmação do amor. Vamos entender isso de acordo com a Palavra do Senhor. Amém? Muito bom, né? Queridos, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí para a Palavra de Deus chegar em todo lugar. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam estendidas sobre nós. Fortalece o nosso coração, dá entendimento a nós, através do poder do Espírito Santo, nos ajudando a compreender tudo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado não só pelo dia, mas pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo as tuas santas palavras. Amém. Perdão e reafirmação do amor. Em vez de visitar os Coríntios, uma segunda vez, Paulo, ao retornar a Éfeso, enviou o que ficou conhecido como a carta severa, carta dura. Paulo enviou uma carta dura. Livro de 2 Coríntios, pode abrir a sua Bíblia, capítulo 7, versículo 5. 2 Coríntios, já estou aqui, capítulo 7, versículo 5. Está escrito assim, ó. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo está dizendo aqui, primeiro verso, já mostra Paulo dizendo que sofria por fora e por dentro. Já no primeiro verso. Por dentro era aquela angústia, ansiedade pelos irmãos da igreja de Coríntios. Paulo estava apreensivo em saber como foi a reação deles ao ler a carta que ele escreveu, Paulo. Né? Paulo queria que eles permanecessem firmes e não se revelasse com a carta que ele escreveu. Paulo estava apreensivo para saber as notícias. Versículo 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo nós a vossas saudades, os vossos prantos, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, Paulo diz. Porquanto, ainda que vos tenho contristado contra a carta, não me arrependo, embora já me tenho arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, Paulo diz. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de vossa parte nenhum dano sofreçais ou sofreis. Meus amados, veja, Paulo aqui, veja que quando Paulo viu Tito, Tito foi enviado de Deus.
para consolar o coração de Paulo, que estava aflito, trazendo boas novas, né? Que o povo de Corinto aceitaram a carta que ele escreveu e que eles choraram que estava com saudades e que eles tinham zelo por Paulo. Isso confortou muito, isso conforta muito um cristão, um profeta, um pastor, um pregador, um irmão que não seja isso conforta demais, né? Você saber que fez uma coisa boa e eles aceitaram. Significava aceitar o arrependimento, né? Então, meu irmão, Paulo deve ter ficado muito feliz com a notícia de Tito. Meu irmão, Paulo escreveu e fala que ele estava chorando. Isso diz Paulo, de maneira que muitos me regozijei. Meu irmão, que alegria ser regozijado por notícias de pessoas que estavam vivendo no erro e que você repreendeu e elas confessaram pecados e se arrependeram. Isso é muito gratificante. Isso é gratificante demais. A sua alegria transborda nos seus olhos só em você ficar olhando para a pessoa. Você saber que aquela pessoa se arrependeu, aceitou a Jesus, vem para o caminho de Deus, está no caminho da salvação, passando por tribulações, mas passando por cima. Paulo ficou muito feliz, porque a carta de repreensão não era para se engrandecer, mas sim uma carta de arrependimento daquelas pessoas. Uma carta que confortava elas, que trazia elas do mundo escuro para o mundo da luz, confessando seus pecados. Essa foi a reação de Paulo quando disse: de maneira que muitos me regozijei, quando recebi as notícias através de Tito. O verso 9 aí que nós lemos: veja a tristeza segundo Deus, meu irmão. Para Deus é arrependimento, sabia? Quando você lê o verso 9, você percebe que a tristeza para Deus, né, segundo Deus, é para o arrependimento. Às vezes você está triste porque fez tanta coisa errada e está se arrependendo, tá? O verso 10 que nós lemos aí, né, fala assim, ó, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo falou assim, a tristeza do mundo produz morte, mas essa tristeza de Deus é regozijo, pessoas que se salvaram, né? Fala, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo opera a morte. Tá? A tristeza, meu irmão, é ruim, tá? Ela envenena. A tristeza do mundo, ela é ruim. Ela envenena a tristeza do mundo. Tanto que é ruim que envenena o seu corpo. A tristeza do mundo é triste, meu irmão. Essa que é a verdade. Agora, a tristeza segundo Deus, ela é salvação. Você está vendo? Agora, por que ela é salvação? Gera arrependimento, confissão dos pecados, traz para você perdão e paz. Além de atrair para você perdão e paz, né? Então, a tristeza para Deus, não para o mundo, é isso aí, é arrependimento. Né? Que bom, né? Queridos, Paulo e Tito se encontraram depois na Macedônia, onde Paulo viveu, né? Viu ali Tito, né? As excelentes notícias que Tito trouxe, que suas palavras firmes tinham produzido os bons frutos lá em Coríntios.
a carta de Paulo produziu bons frutos, né? O que encheu seu coração de alegria. Se antes alguns em Coríntios se colocava contra Paulo, agora a igreja estava do lado de Paulo. Viu? A estratégia deu certo. Se ele fosse lá como ele pretendia ir, talvez tenha inflamado mais. Ele não foi bem aceito quando ele foi a primeira vez. Mas agora não. Agora ele manda uma carta e fala, é melhor eu mandar uma carta. A estratégia, meu irmão, dá certo. Tudo no caminho do Senhor. Meu irmão, como é importante, né, apoiar nossos líderes como membros da igreja. Como é importante o que Paulo fez aqui. Se antes as pessoas criticavam Paulo, agora estava amando ele. Suas cartas que as pessoas falam de repreensão foram para o sucesso. A repreensão de Paulo era para trazer as pessoas para Deus. Não era como a repreensão do mundo, que você regozija em repreender uma pessoa achando que você sabe mais. A de Paulo era diferente. Tá? E como é importante, viu? Você apoiar nossos líderes como os membros da igreja. Podemos tornar o trabalho dos líderes, ou seja, dos pastores, muito mais leve. Seja amigo dos pastores, porque eles também, meu irmão, não é perfeito. E falha também, e erra também. Não é porque ele é pastor que ele não erra. Aqui só teve um que não errou, meu irmão. O livro de 2 Coríntios, capítulo 2, 5 a 11, aqui, o verso 1, Paulo está dizendo que as pessoas que foi disciplinada deveria ser amada e consolada para não desanimar. Você pegando aqui 2 Coríntios capítulo 2, nós já estamos aqui em 2 Coríntios mesmo, só vim aqui no capítulo 2, 2 Coríntios, estou aqui em 1 Coríntios, cara. Ó, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, está assim, ó. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente, né, áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe opinião pela maioria, tá? De modo que devereis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-los, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo falou, nós não devemos criticar, e sim consolar os nossos irmãos, né? Primeiro verso, Paulo está dizendo que as pessoas que foi disciplinada deveriam ser amada e consolada, para não desanimar. Como que você faz, meu irmão? Quando a pessoa sai fora, te aborrece e vai embora da igreja, você vai atrás dela? Como que você faz? Meus amados, muitas vezes a disciplina é dada às pessoas, muitas vezes, e as pessoas se afastam, desconsideram a outra pessoa, se afasta dos que precisam de ser consolados. É assim que funciona. Tá? A repreensão é para despertar aquelas pessoas, não é pelo prazer, meu irmão, que eu disse, e sim para ajudar, para que ajude essas pessoas ao arrependimento e ela tenha salvação. Tá? Isso é importante para nós. Tá? Meu querido irmão, o que Jesus fez pelas ovelhas
perdida. E o que Jesus fez, ele contando a parábola da ovelha perdida? Lembra? Indo em busca, né, dela, até encontrá-la. Viu? A Bíblia nunca apresenta um pastor voltando, meu irmão, de mão vazia. Nunca a Bíblia apresenta um pastor voltando de mão vazia. A Bíblia não fala de fracasso, meu irmão, tá? Na busca pelo perdido. A Bíblia fala de sucesso, muito sucesso. Porque o pastor voltou com a ovelha nos braços, por isso. Lembra da parábola? Ele deixou lá as 99 e foi atrás de uma, só uma que tinha se perdido. Então Deus vai atrás só de um. Se tivesse só uma pessoa na terra, ele tentava salvar. Tá? Porque o pastor voltou com a ovelha nos braços. Nós não podemos desistir daqueles que pecam, meu irmão. Ou foi disciplinado, tá? Ou removido da igreja. Nós não podemos desistir dessas pessoas, tá? Temos que visitá-los, orar por ele, trazê-los de volta para os pés de Jesus. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor, tá? Perdão, reafirmação do amor. É isso aí. É assim que nós temos que agir, tá? Não é discriminar. Porque em pecado me concebeu a minha mãe também. Tá bom? E a sua não? Você já nasceu santo? São palavras verdadeiras, duras de ouvir, mas verdadeiras de se guardar, meu irmão. Triunfo em Cristo. Triunfo em Cristo. Vamos ver isso no próximo estudo para encerrar a semana, tá bom? Amanhã de manhã, hein? Tamo junto. Hoje, perdão e reafirmação do amor. Aleluia! Bendito seja nosso Deus que nos capacita a entender tuas santas palavras. Amém. Quero agradecer a visita de um amigo do meu filho que esteve aqui ontem, né? Conhecedor da palavra de Deus. Eu não estou tentando, eu peço perdão, não lembro o nome dele agora, né? Então, mas Deus que toma em conta dele, é uma pessoa transplantada de rim, sofreu bastante, garoto novo, sofreu muito, muito, mas nunca desistiu. Nunca desistiu da fé que ele tem de um dia melhorar. E aí, tá bem melhor, graças a Deus, né, trabalhando, né, o transplante de rim está indo bem, Deus que tome conta dele, né? Muito bom. Até amanhã nós estamos juntos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau.